Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Nesse dia, as nossas considerações estão baseadas no capítulo 52 do livro O Desejado de Todas as Nações. Nós lemos assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Cena alguma era mais familiar aos ouvintes do que esta. Nunca poderiam os discípulos contemplar os pastores cuidando dos rebanhos sem recordar a lição do Salvador. Antes disso, entretanto, falou de si mesmo sob outro símbolo. Disse: aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Os fariseus não compreenderam que essas palavras eram proferidas contra eles. Jesus lhes disse claramente: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Jesus é a porta do redil de Deus. Por essa porta acharam entrada todos os seus filhos, desde os mais antigos tempos. Tem-se imaginado cerimônias e sistemas pelos quais os homens esperam receber a justificação e a paz com Deus, encontrando assim entrada para o redil. Mas a única porta é Cristo, e todos quantos têm interposto qualquer coisa para tomar o lugar dele, todos quantos têm buscado entrar no aprisco por qualquer outro modo, são ladrões e salteadores. Milhões de criaturas humanas acham-se presas a falsas religiões, na escravidão de um temor servil, destituídos de esperança, de alegria ou inspiração aqui e tendo apenas um nécio temor do além. É unicamente o Evangelho da graça de Deus que pode erguer a alma. Cristo é tanto a porta como o pastor. É mediante seu próprio sacrifício que se torna pastor das ovelhas. De todos os animais, é a ovelha o mais tímido e destituído de elementos de defesa. E no Oriente, o cuidado do pastor por seu rebanho é infatigável e incessante. Antigamente, como hoje, pouca segurança existia fora das cidades mouradas. Ladrões das tribos errantes das fronteiras ou animais de rapina, saindo dos covis das rochas, ficavam à espreita para cair em cima do rebanho. O pastor velava seu depósito, sabendo que o fazia com o risco da própria vida. Jacó, que guardava os rebanhos de Labão nos pastos de Harã, descrevendo o seu infatigável labor, disse: De dia me consumia o calor, e de noite a geada, e o meu sono foi-se dos meus olhos. Ao conduzir o pastor seu rebanho através de florestas e barrancos abruptos, a relvosos recantos à margem da corrente, ao vigiá-lo sobre as montanhas através da noite silenciosa, protegendo-o contra ladrões, cuidando ternamente da enferma e da fraca, sua vida se chega a identificar com a das ovelhas. Um forte e terno apego o liga aos objetos do seu cuidado. Por grande que seja o rebanho, o pastor conhece cada ovelha. Cada uma tem seu nome, e a ele atende. Como o pastor terrestre conhece as ovelhas, assim o divino pastor conhece o seu rebanho. Jesus nos conhece individualmente e comove-se ante as nossas fraquezas. Conhece-nos a todos por nome
sabe até a casa em que moramos. Tem por vezes dado instruções a seus servos para irem a determinada rua, em certa cidade, a uma casa designada, a fim de encontrar uma de suas ovelhas. Cada alma é tão perfeitamente conhecida a Jesus, como se fora ela a única por quem o Salvador houvesse morrido. As dores de cada uma lhe tocam o coração. O grito de socorro chega-lhe ao ouvido. Jesus sabe quem são. Sabe igualmente quais os que lhe escutam de boa vontade ao chamado e estão prontos a colocar-se sob seu pastoral cuidado. Diz ele: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Cuida de cada uma, como se não houvesse nenhuma outra na face da terra. O pastor oriental não tange as ovelhas, não se vale da força nem do temor, mas indo à frente, chama-as. Elas lhe conhecem a voz e obedecem ao chamado. Assim faz o pastor salvador com suas ovelhas. Não força ninguém a segui-lo. Não é o temor do castigo ou a esperança da recompensa eterna que leva os discípulos de Cristo a segui-lo. Contemplam o incomparável amor do Salvador. Esta visão dele atrai, ouvem-lhe a voz e seguem-no. Como o pastor vai adiante das ovelhas, enfrentando o primeiro perigo do caminho, assim faz Jesus com seu povo. E quando tira para fora suas ovelhas, vai adiante delas. O caminho para o céu é consagrado pelas pegadas do Salvador. A vereda pode ser íngreme e acidentada, mas Jesus por ela passou. Seus pés calcaram cruéis espinhos, a fim de tornar mais fácil o trilho para nós. Todo o fardo que somos chamados a suportar, levou ele próprio. Conquanto agora tem ascendido à presença de Deus e compartilha o trono do universo, Jesus não perdeu nada de sua compassiva natureza. O mesmo coração terno, pleno de simpatia, encontra-se hoje aberto a todas as misérias da humanidade. A alma que se entregou a Cristo é mais preciosa a seus olhos do que todo o mundo. O Salvador teria passado pela agonia do Calvário para que uma única alma fosse salva no seu reino. Jamais abandonará uma pessoa por quem morreu. Conquanto se ache agora oculto aos olhos mortais, o ouvido da fé pode lhe ouvir a voz dizendo: não temas, eu estou contigo. Suportei as vossas dores, experimentei as vossas lutas, enfrentei as vossas tentações, conheço as vossas lágrimas. Também eu chorei. Aqueles pesares demasiado profundos para serem desafogados em algum ouvido humano, eu os conheço. Não penseis que estáis perdidos e abandonados. Ainda que vossa dor não encontre eco em nenhum coração na terra, olhai para mim e vivei. Por mais que um pastor ame suas ovelhas, ama ainda mais a seus próprios filhos e filhas. Jesus não é somente nosso pastor, é nosso eterno Pai. E ele diz: conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai. É ele, o Filho unigênito, aquele que se acha no seio do Pai. Jesus nos ama. Ama-nos como seus filhos. Ele te ama. O próprio céu não pode conceder nada maior, nada melhor. Portanto, confia. Talvez nunca compreendamos plenamente o alcance das declarações de Jesus quando ele se revela como o pastor. No Oriente, ovelhas eram animais especiais e eram criados em abundância.
não eram cuidadas, cercadas dentro de um pasto, abandonadas à sua própria sorte. Ovelhas eram vigiadas dia e noite por alguém que provia tudo para elas. Porque ovelhas são animais carentes, frágeis, impotentes, indefesas, totalmente dependentes. Além disso, extremamente medrosas. Nós somos parecidos com as ovelhas. A despeito de toda a nossa aparência exterior, no fundo, nós somos criaturas frágeis, medrosas, pecadoras, dependentes de alguém que cuide de nós. Lá no Oriente, todas as ovelhas tinham o seu pastor. O pastor cuidava delas dia e noite. A segurança da ovelha era o seu pastor. Tanto tempo o pastor passava junto das ovelhas, que as ovelhas se tornavam íntimas para ele. Ele as conhecia individualmente. Não as tratava como um coletivo, mas conhecia-as pelo seu nome. Sim, o pastor dava nomes para as ovelhas. Para ele, cada animalzinho não era apenas mais um. Quando uma ovelha estava ferida, ele cuidava dessa ovelha com todo carinho. Muitas vezes carregava-a sobre os seus ombros, quando ela mancava e não podia caminhar por si própria, com segurança. A vida de um pastor de ovelhas não era fácil, nem romântica. Hoje é bonito nós nos referirmos à função do pastor, mas certamente nós não gostaríamos de vivê-la se vivêssemos lá no passado. Ser pastor de ovelhas exigia dedicação, trabalho constante, renúncia da sua própria vida para cuidar da vida do seu rebanho. Através dessa figura, Deus demonstra todo o seu cuidado e relacionamento para conosco. Você é ovelhinha do rebanho de Jesus. Não é mais alguém no meio da multidão. Você é alguém especial. Jesus Cristo conhece o seu nome. Ele sabe tudo a seu respeito. Sabe das suas preferências, sabe dos seus temores, sabe das suas expectativas, sabe das suas lágrimas, sabe dos problemas que você tem enfrentado. Jesus sabe onde você mora. Jesus sabe das contas que você tem para pagar. Jesus sabe das suas perdas. Ele conhece cada detalhe da sua vida e trata a você como se não existisse mais ninguém no universo. Nós frequentemente repetimos que Jesus teria vindo morrer se houvesse um único pecador. Mas falamos isso, na maioria das vezes, de modo descuidado. Mas esta declaração não é apenas uma afirmação poética, é a plena verdade. Jesus cuida de você como se você fosse a única ovelhinha do seu rebanho. Por isso, a parábola do pastor que deixa os 99 no aprisco e sai em busca da ovelha perdida é extremamente verdadeira e real. Para Deus, você é único e insubstituível. Pode haver muitas ovelhas dentro do aprisco, mas se faltar você, haverá um vazio entre o rebanho de Deus. Eu costumo dizer que o céu será um lugar maravilhoso, fantástico, cheio de vida e de alegria. Lá só existirão coisas boas e indescritíveis. Mas, ao mesmo tempo, que o céu será de inexprimível alegria e prazer, dentro do coração de Deus haverá por toda a eternidade um vazio.
Um vazio que só Deus experimentará. E esse vazio é o lugar daqueles que deveriam estar no céu, mas que por alguma razão se afastaram dele e perderam a oportunidade de salvação. Ninguém substituirá o lugar desses filhos perdidos, porque para Deus, cada um de nós é insubstituível. Além de nos considerar suas ovelhas, Jesus nos chama de seus filhos. Uma ovelha é importante, mas ainda assim é um animal. Mas filhos são sangue do nosso próprio sangue, carne da nossa própria carne, vida da nossa própria vida. Só quem perde um filho sabe o que isso significa. Você pode ter vários outros, mas nenhum dos outros substituirá o lugar daquele que se foi. Nós somos filhos queridos, filhos amados, filhos por quem o céu entregou o dom mais precioso. Alguns de nós somos filhos rebeldes, como os filhos da parábola que Jesus contou, com o coração endurecido. Filhos que por vezes se transviam, mas ainda assim somos filhos. Assim como o pai da parábola, mesmo quando o filho estava à distância, sentia sua saudade e ia para a porta da casa espiar a distância, sentindo a dor da saudade no seu coração. Deus também anseia pela resposta, pelo carinho, pelo arrependimento dos filhos perdidos. Nada, nem ninguém tem mais valor em todo o universo. Portanto, o nosso lugar é junto de Jesus. É do aprisco de Cristo. É do amparo e cuidado de suas mãos. Muitos tentam encontrar a vida eterna sem Cristo. O mundo hoje zomba da Bíblia e dos Evangelhos, porque crê em felicidade, sucesso e prosperidade sem Deus. Mas isto não existe. A porta do céu é Jesus. Só passando por Cristo podemos chegar à casa do Pai. Jesus é a porta de acesso, Jesus é o pastor que vai à frente, Jesus é o Pai amado que nos recebe e cuida de nós. Talvez nesse dia alguma preocupação esteja lhe roubando a paz. Talvez por algum motivo você se sinta triste, deprimido, rejeitado. Talvez se sinta inferiorizado. Talvez você tenha sido diminuído, menosprezado. Se por alguma razão, alguma coisa lhe entristece neste dia, lembre-se, você é especial para Jesus. Para Jesus, você é único e insubstituível. Para Jesus, você será sempre a ovelhinha querida que Ele carrega nos braços. Mais do que isso, o Filho amado, por quem Ele morreu e a quem Ele aguarda com tanta ansiedade para levá-lo de volta para o lar. Que nesse dia, esses pensamentos encham o nosso coração de motivação para lutarmos contra tudo e contra todos que nos prendem às coisas pequenas desta vida e termos os nossos olhos voltados para cima, onde devem estar as nossas prioridades.
Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.